sou o Carlos Ramão e hoje, terça-feira, 8 de setembro de 2020. Fala São Luís, dando continuidade nos trabalhos de entrevista com os candidatos, os pré-candidatos a vereadores de São Luís Gonzaga, vista que neste final de semana foi feito aqui em São Luís Gonzaga a homologação dos pré-candidatos a prefeito e vereadores de São Luís. Sendo que foi homologado Rodrigo Veleda como candidato a prefeito pelo PT e Ivo Agnes, vice-prefeito na chapa do PT. E também uma nominata de 10 candidatos a vereadores. E dando continuidade ao trabalho de entrevista do Fala São Luís, hoje estamos aqui com Jorge Duarte Moraes, o mais conhecido Jorginho Leão. Ele veio aqui então para conversar com o pessoal da cidade sobre seus projetos e sobre suas ideias que pretende levar para a Câmara de Vereadores. Inicialmente, Jorginho. Boa tarde, Ramon. É uma satisfação que estou aqui hoje pela primeira vez. Quero parabenizá-lo pelo belo trabalho que tem feito, Carlos Ramon. Usando as tuas palavras, vereador, para falar para São Luís e também para o interior, né? Porque nós temos o seguinte pensamento: o legislativo é para todos, né? O legislativo é feito tanto para o interior, para a cidade, tanto para o que tem menor condição financeira, menor classe social, como o que tem maior classe social. Ele é indiferente. Agora, ele tem que ser igualitário, não tem que ser transparente, não aos moldes que alguns casos vêm acontecendo, né? Prioridade a quem menos precisa. E esta inversão de valores, vejo a necessidade em São Luís Gonzaga de ter o mais rápido possível. Jorginho, você já fez a abertura e para dar início a esse bate-papo, gostaria de que você contasse para as pessoas que não te conhecem direito onde você nasceu, a sua formação, enfim, até você chegar hoje como um dos candidatos a vereador de São Luís Gonzaga, desde o início da sua vida, com a sua família. Bom, quero me apresentar, eu sou o Jorge Duarte de Moraes, natural de São Luís Gonzaga, nasci e me criei em São Luís Gonzaga. Aos 19, filho de Leão Chorne de Moraes. Aí vem o motivo de me chamarem de Leãozinho ou de Leão. Esse Leão Chorne de Moraes foi um homem que lutou muito durante a ditadura. Infelizmente também teve preso, porque a ditadura tu não tinha direito a falar, né? Bom, nasci e me criei em São Luís Gonzaga. Aos 19 anos tive que sair de São Luís Gonzaga pelo motivo de não ter emprego. Já na época não havia empregos. E como eu era descendente de pessoas de esquerda, né, ou que lutavam contra a ditadura, e eu também já lutava contra a ditadura desde os 13 anos, desde os 12 anos, na verdade, né, já lutava contra a ditadura, já lutava na política, né. E aí, para mim, as portas se fecharam para o emprego. Aí fui embora para Santa Rosa, onde fui trabalhar numa metalúrgica, na época, Colheitadeiras Ideal. A partir daí trabalhei na empresa de implementos agrícolas, indústria de implementos agrícolas, na área comercial há muito tempo, fui gerente de uma concessionária de tratores, colheitadeiras, enfim. Aí fui convidado para ir para Porto Alegre trabalhar com o então falecido Clóvis Eugen Fritz da Silva, que na época era vereador em Porto Alegre. Abandonei, então, a partir daí, comecei a trabalhar em órgãos públicos. Sendo que lá tive uma grande experiência em criação de alguns projetos, pois eles eram pessoas de planejamento fantástico, né? Podemos citar vários, Carlos Ramon, entre eles, eu não sei se já vou citando ou se nós vamos conversando, né? Entre eles, nós criamos lá um projeto que essas experiências é um desejo, já vou antecipando, é um desejo que a gente tem no coletivo de trazer para São Luís pelo menos a ideia da construção disso, né? A ideia porque tudo surge de uma ideia, é o alicerce. Não adianta nós virmos aqui porque vamos fazer, não. É uma ideia para crescer, para nós
amadurecer e coletivamente construir. Criação, eu vejo a necessidade de um crematório regional, consorciado com os municípios. Veja bem os benefícios, isso nós fizemos em Porto Alegre. Criamos o planejamento, entregamos ao município. O município parece que privatizou depois, infelizmente, mas a ideia nossa é de ter um crematório regional, que seja ele, assim, sem custos para cremar. Não, as funerárias teriam o mesmo trabalho, enfim, não, sem disputa de mercado. Ao contrário. Quais os benefícios no crematório? Ecologicamente correto, espaço para habitação, claro, respeitando sempre a religiosidade de cada um e respeitando aquele que não deseja ser cremado, também permaneça como está. Porque eu vejo que, olha, se nós tivermos um problema hoje, São Luís, o cemitério, infelizmente, vamos ser claros, onde existe a dengue, cemitério. Onde existe doença, cemitério. Né? Essas razões que me fazem pensar na criação de um crematório e outras tantas, né? O crematório. Isso é um dos projetos que nós aprendemos lá. Né? Depois vamos falando entre outros tantos. Né? Depois, posterior à Câmara de Vereadores, nós fomos para a Secretaria de Coordenação e Planejamento no governo Olívio Dutra, onde exercemos lá a gerência do Tudo Fácil. O que é o Tudo Fácil? É uma central de atendimento onde reúne todos os órgãos do município, ou melhor, lá era do Estado. Aqui pode ser do município em um único lugar. Não aquela história, vai buscar medicamento aqui, vai à Defensoria Pública lá, vai fazer identidade em outro lugar. Enfim, centralizar em um único lugar. Isto é economia para o município e é facilidade para nós cidadãos de São Luís Gonzaga. Isto eu gerenciei em Porto Alegre, onde tinha mais de 6 mil atendimentos na época diária. E para nossa satisfação, nós deixamos lá o projeto de criar mais Tudo Fácil. Central de atendimento ao cidadão. E isso continua sendo feito. Hoje, Porto Alegre parece que tem 3 ou 4. E por que não ter um em São Luís Gonzaga? Né? Isso é um dos pensamentos que a gente tem. E depois, posterior disso, isso nós fomos acompanhar o então secretário falecido, Clóvis Guilherme Fritz, como deputado federal. Aí fomos para Brasília, Porto Alegre, Brasília. Aí tivemos criamos vários projetos, inclusive um que chama-se Assistência Técnica à Moradia. Este projeto hoje é lei, existe na Câmara Federal. Assistência Técnica à Moradia trata-se de assistência aquele pessoa que sem condições vai puxar mais uma peça na sua casa, vai fazer um banheiro, enfim. Essa pessoa, assim, simplificando. Ele iria na prefeitura, lá onde teria arquiteto, engenheiros, enfim, engenheiro elétrico, para fazer um planejamento para que não fique puxado para lá e para cá. E a infraestrutura da cidade, que é muito importante, o planejamento da cidade passa por isso também. Felizmente está contemplado isso no projeto do PT, que é representado pelo nosso grande nome, que chama-se Veleda, e hoje tem como vice o nosso grande companheiro, Ivo. Então nós temos hoje hiper qualificado com nossos candidatos a prefeito e vice-prefeito. E com certeza a Câmara de Vereadores terá que estar bem representada para que os projetos do PT e os projetos em que o Veleda e o Ivo representam com muita qualidade sejam aprovados e sejam feitos, né? Eu poderia ter falado muitas coisas, mas eu acho que São Luís Gonzaga precisa também. Penso eu, projeto Lixo Zero. Também tenho experiência nisso, felizmente. Nós criamos em Tupã e em Porto Alegre, cooperativas de reciclagem, isso que é profissionalizando os recicladores, que infelizmente como sofrem na rua, com aqueles carrinhos, sujeito hoje à epidemia, a pegar essa epidemia horrível,
enfim, mas a família sofre, porque o que acontece? Ele tem que largar aquele lixo tudo no seu pátio, sabe? No seu solo, na sua família, junto aos seus filhos. Nós criamos em Tupã, eu ajudei a criar, melhor dizendo, ajudei a criar, uma cooperativa onde felizmente se criou galpão, se criou lá, foi adquirido tratores, caminhãozinho para buscar isso profissionalizando. É uma experiência que a gente deseja, junto com São Luís Gonzaga, para construir com todos os catadores, com todos os profissionais dessa área, né? Isso é uma das coisas que está no nosso pensamento. Isso, coletivo, nós temos 10 nomes, eu estou entre os 10 excelentes nomes a candidato a vereador, para apoiar Veleda e Ivo, né? Então, eu estou entre esses nomes para contribuir. Falando um pouco assim, ó. Então, lixo zero. Outra coisa que eu vejo em São Luís Gonzaga, companheiros, companheiras, enfim, é o problema das microempresas. As mini empresas, aquela empresa lá aquela empresa lá pequenininha, lá da Loureiro, lá da Floresta, lá da Vila Mário, aquele pequeno armazém, sabe? E aquela pequena indústria de fundo de quintal que se chama, né? Qual o apoio que ele tem do município hoje? Pergunto. Eu desconheço. Qual o apoio que ele tem do município? Aquela funilaria, sabe? Aquele reciclador hoje existe muito aqueles móveis lindos de pallet. Eu não vejo, eu desconheço algum apoio da prefeitura. Surgiram, aí vem a questão. Uma das ideias que já foi colocada, que também está no projeto, que felizmente está contemplado no projeto do Veleda, né? É a questão de microcréditos. Isso nós também ajudamos a construir em Porto Alegre, microcréditos que tinha esse caminho, na gestão, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, eu naquela condição de assessor, né? São Luís, eu falei no início, eu fui embora por falta de emprego. Volto a São Luís, muitos anos depois trazendo algumas experiências que desejo compartilhar aqui, se possível, ajudar a construir alguma coisa, né? Se for útil. Volto a São Luís, vejo o mesmo problema. Falta de emprego, falta de geração de renda, né? Falta de geração de renda. Vejo isso com muita preocupação. Não vejo nada acontecer. E aí vem se falar assim, ó, trazer indústria de fora. Vou colocar a avaliação pessoal. Discordo. Veja bem, começa que qual é a empresa que vai querer se instalar depois de uma pandemia dessa que está acontecendo, elas estão todas com poucos recursos, vamos dizer assim, muito poucos, para ampliar seus negócios. Acontece uma pandemia dessa, desemprego total. Vem muita gente de fora, onde vai ficar esse pessoal desempregado? Ela resolve ir embora, uma indústria, vai embora e deixa todo mundo desempregado. Como já tem acontecido com a Ford, já fez isso, entende? A GM está lá em Gravataí com um exemplo desse. Estou citando exemplo empresas grandes. E a mesma coisa acontece com qualquer indústria dessas multinacionais que tanto chamam para vir para os municípios. São Luís Gonzaga, eu tenho que dizer uma coisa assim, nós temos o aquífero Guarani, sabe? Isso não é pouca coisa, gente. O aquífero Guarani passa aqui no nosso solo, sabe? Por que as multinacionais se instalam na região do aquífero Guarani? Uma única razão, explorar futuramente a água do aquífero Guarani. Poucos sabem, Carlos Ramão, que quando, isso eu estava no programa, aí eu vou entrando na questão, eu acabo misturando, mas sou obrigado, quando eu estava no Luz para Todos, que agora já estou antecipando, São Luís Gonzaga, a Eletrosul comprou aquela usina ali da RGE, tá? São Luís Gonzaga tem energia sobrando. Isso é raro nos municípios. Energia para a indústria, pequenas indústrias, nós temos sobrando muitos anos. É raro nos municípios, energia elétrica sobrando nos municípios. Poucas pessoas sabem disso. Então, fortalecer essas pequenas indústrias de São Luís Gonzaga que dão um emprego local e regional, né? É isso que nós precisamos fazer, fortalecer. Talvez uma microcrédito. Por que microcrédito? Ela fortalece, além das pequenas empresas, também a área rural de pequenas propriedades. Fortalece muito.
por exemplo, que você criou no programa, aí eu vou entrar num outro campo, que depois da Câmara Federal eu fui para o programa Luz para Todos. O programa, agora eu vou falar um pouco disso. O programa Luz para Todos me entusiasma e, sinceramente, eu me emociono, tá? Porque foi o programa de maior inserção que o país já esteve, reconhecido internacionalmente como o programa de maior inserção social do mundo, né? O que esse programa fez? Vocês sabem que ele gastou de energia, a área rural não tinha energia elétrica, um bom percentual. Únicos que tinham energia elétrica, aqueles na época que tiveram que vender seu gadinho, suas vacas, enfim, para poder ter luz. Aí, no governo Lula, ministra Dilma na época, criaram o programa Luz para Todos. Esse programa contemplou a todos na área rural. São Luís Gonzaga, Carlos Amão, eu não tenho os dados concretos, mas tenho quase certeza que São Luís Gonzaga tinha 482 famílias sem energia elétrica. Isso tu multiplica na área rural. Tu multiplica por 3 pessoas, no mínimo, em cada casa. Isso dá em torno de quase 1.500 pessoas, que dá quase 5% da população de São Luís Gonzaga, né? E foram contemplados com Luz para Todos. E isto não é muito pouca coisa. E mais, dentro do programa Luz para Todos, onde a gente trabalhou bastante tempo, nesta região principalmente, nesta região de São Luís Gonzaga, em São Luís Gonzaga, aqui, ó, ele trazia as ações integradas. O que é as ações integradas que tinha nesse programa? As ações integradas traziam geração de renda. Por exemplo, na área rural, alguns casos foi feito, nós criamos lá, microdestilarias. O que é microdestilarias? Você produz a cana, vamos dizer, exemplo, a cana, a mamona, né? Tu produz ela, dali tu tira a energia elétrica, tu tira o combustível para seu próprio uso, que é o álcool. Nós temos casos de assentamentos que usavam seu próprio álcool, né? Tu tira ali do próprio fogo, tu consegue fazer energia elétrica, do material que sobra, né? Enfim, ela é imensa, é um projeto que deve ser discutido, que nós iríamos a tarde inteira aqui discutindo. Isso é uma das coisas que nós trouxemos. Trouxemos para a região na época, dentro do programa Luz para Todos, beneficiamos o programa Arca nas Letras, que era uma biblioteca que circulava nas escolas, aberta para o público. Trouxemos para São Luís Gonzaga, me lembram que a Eni, a Chuchu, foi a mentora dessa situação, que trouxemos várias Arca das Letras para a região, né? A Chuchu nos reivindicava e nós trazíamos, né? Aí também trouxemos para Santo Antônio, lembro que era o Sergião lá, reivindicou e trouxemos para Santo Antônio das Missões, informatizamos uma cooperativa na área rural. São Luís Gonzaga, a Copatri, cooperativa aqui, o Marcos na época, o Marcos da Emater, criou um projeto, nos mandou e nós conseguimos trazer os equipamentos que lá estão. Até hoje tem equipamentos que veio na época quando começou a Copatri. Então nós, mesmo longe de São Luís, sempre estávamos lutando por essa terra, porque essa terra é a nossa, né? O amor à nossa terra não passa nunca, né? Bueno, isso é uma das coisas que nós estamos falando. Criação de microcrédito, geração de renda, já falamos, né? Gente, nós temos coisas assim, ó, assistência técnica, já falamos, nós temos um problema, ó, as nossas origens quais são? Vamos falar um pouco disso também, um pouco de questão humana. A nossa origem indígena. Olha nossos índios caminhando na nossa cidade. Qual o acolhimento que esses nossos índios têm que caminham na nossa cidade? Dormindo ali na rodoviária, dormindo ali no chão, no piso. Enfim, gente, vamos olhar para o nosso... Eles são nós. Nós somos eles. Porque se nós estamos aqui nesse solo, é porque eles lutaram por esse solo. E nós deixar eles ao tempo... Eles não. Eu também sou oriundo indígena. Então, nós temos que lutar por essa classe. Que como não vota, como não sei o que, ninguém se preocupa. Poucos se preocupam com eles, né? Poucos se preocupam, né? Assim como, veja assim, ó,
Moradores de rua em São Luís Gonzaga estão aumentando. Tá? Eu não sei, parece que tinha uma casa de acolhimento, não vejo mais falar, nunca vejo falar nisso, né? Não vejo falar. Essas coisas, esses sim são os que estão com maior dificuldade devido a essa situação que hoje nós passamos. Então é isso que nós temos que ver. Né? A questão humana está muito precária, gente. Precária. Olha as crianças. Gente, nós hoje estamos começando a ver criança na rua de novo. Isso é triste. Tá? Isso eu já via na minha época. Hoje estou começando a ver criança na rua. Quando eu vi ontem vai ter uma criança me pedindo comida lá na porta da minha casa. Né? Eu chorei. Tá? Porque São Luís não consegui recolher as crianças. Né? Bom, então é isso. O que mais que nós pensamos assim? Além dos índios, ninguém fala no GLS, gays, lésbicas, simpatizantes. Por que não falar? Por que não falar? Porque esses cidadãos são lisenses, cidadãs são lisenses, não criar o vínculo para também esse movimento. Né? Por que não? Temos que criar espaço para ele, sim. Não se fala, né, em criação. São vários os fatores, né? Bom, isso é uma das coisas que me peço. Felizmente, eu não vou dizer que tudo que a gente... Porque é um segmento, e felizmente o PT está com bons nomes para vereador, que tem os mais diversos segmentos. Eu vou até me propor a citar aqui, nós temos vereadores qualificadíssimos. Nós temos o Vladir, que é um vendedor autônomo, que sabe a necessidade de bater na porta, de porta em porta, sabe a dificuldade, né, disso. Nós temos a Ana Barro, que está fazendo um trabalho excelente, qualificativo, regional, não é só municipal, regional, na área da saúde. A vereadora Ana hoje é um exemplo de vereadora, nós temos que realmente sentir contemplado. Nós temos o Chico, Chico Terra, que é um professor Chico, que trabalha pela educação, trabalha pelo esporte, enfim, claro, em todos os segmentos. Não estou dizendo assim, umas áreas que estão muito bem. O José Luiz, olha o trabalho que o José Luiz tem na terceira idade, né? Eu estou colocando assim a qualidade dos nossos candidatos a vereadores, né? Tem o Calvin, que é um estudante de agronomia, né? Ele hoje é um estudante que prospera assim na área rural, para ajudar nos assentamentos, enfim, ajudar nos mais diversos ângulos, né? Amada é uma fisioterapeuta que na área da saúde também estamos contemplados, porque também é outra, olha, veja bem, e eu não sei como é que é as dificuldades que tem no município da fisioterapia, pelo município, né? E tem a Mara na questão da educação infantil, né? O que está precário, gente, a educação infantil, né? Nós não vemos na educação infantil algo além de não ir para a escolinha e voltar para a escolinha, ir para a escolinha e voltar para a escolinha. Eu não vejo um teatro, alguma coisa, incentivo no esporte, né? A Mara, então, o Medina, é um cara que trabalha nas metalúrgicas, com guerreiro, com uma experiência fantástica, inclusive já foi secretário da Agricultura no município vizinho, né? Então, pessoa com experiência. E a Marisa, uma professora com trabalho hiper qualificado, né? Então, nós estamos com nomes assim que eu me sinto contemplado. A Marisa é um nome que é referendado pela CEPEGS, pelos professores, enfim. Por quê? Pelo seu belo trabalho que tem feito na luta contínua, né? E eu me sinto humildemente, no meio desse grupo qualificadíssimo, colocando meu nome à disposição também para contribuir junto com todos os nossos companheiros, né? Penso eu também a descentralização, principalmente do medicamento. Veja assim, ó, Carlos Amão, nós não damos por canta, ou de que tem que ir lá na Secretaria de Saúde buscar o medicamento. Tá? É muito fácil para quem tem carro, para quem pode se locomover, enfrentar uma fila lá, enfim. Nessa época, principalmente nessa época, por que não entregar no posto de saúde local? Deixa a receita lá. Eu não estou dizendo que tenha um medicamento lá, mas deixa a receita lá e no outro dia busca, né? Sei lá, alguma coisa assim dessa natureza. Isso é ideias, não quer dizer que se prospere.
ou até, e aquele caso, não sei como funciona, mas aquele caso da pessoa que não pode se locomover, e de repente até o agente de saúde, ou ele pode levar até o medicamento, essas coisas fáceis, são coisas fáceis de fazer, né? E de grande valor para o cidadão, né? Enfim, eu acho que os assentamentos, agora vou chegar no principal ponto, como o Luz para Todos é uma referência, que eu posso dizer que uma referência para que me coloque à disposição de São Luís Gonzaga, pelo que foi feito, né? Penso que o trabalho nos assentamentos que São Luís Gonzaga teve de produção após esses assentados virem para cá, foi o que deu um outro, aumentou a arrecadação, aumentou, enfim, muita coisa em São Luís. É aquele que compra enxada, compra um martelo, né? Enfim. Então eu acho que a nossa contribuição pode ser bastante colocada. E coloco à disposição para perguntas, enfim. Muito bem. Esse é o Fala São Luís desta terça-feira, hoje trazendo o pré-candidato Jorginho, o Leão, né? O Leãozinho, enfim, como ele se identifica aí para a comunidade. Quero só lembrar aí as pessoas que estão assistindo nesse momento que você pode compartilhar, você pode mandar mensagem, com isso faz com que o nosso canal ele possa crescer cada vez mais. Outra coisa importante também é que todas as entrevistas que nós estamos fazendo aqui no Fala São Luís, você pode procurar lá no YouTube Carlos Ramão, que está todas as entrevistas dos outros pré-candidatos que nós estamos fazendo nesse longo período aí. Mas, Jorginho, pelo que você citou aí, são 10 candidatos a vereadores, hoje pré-candidato, de alta qualidade, bem qualificados, e temos uma chapa majoritária também qualificadíssima para prefeito e vice-prefeito. E você, colocando todas essas ideias, projetos que você já trabalhou, isso te qualifica mais ainda para que você possa conseguir a confiança da comunidade são-luisense que esses projetos que você desenvolver possa também ser desenvolvido na Câmara de Vereadores, Jorge? Esse é o nosso pensamento, realmente ajudar, trazer essa experiência que a gente teve fora de São Luís Gonzaga para São Luís Gonzaga. É exatamente desenvolver alguns projetos desses. Entre eles, essa questão do microcrédito para pequenas empresas, entre eles, essa questão de que nós já tivemos do lixo zero, né? Que é algo que nós tivemos uma experiência bastante forte, né? Entre eles, nós tivemos também a experiência com crianças, que a gente pode já... Na questão de habitação também temos bastante experiência na questão que está sendo muito bem feito pela Ana e pelo Rodrigo, essa questão da regularização fundiária pelo Veleda. Nós temos uma experiência em Porto Alegre, que essa era uma da maneira que nós tínhamos também na Câmara de Vereadores, regularização fundiária. Eu não quis entrar nessa área, porque felizmente tem pessoas qualificadas já fazendo esse trabalho. Tá? Mas então, tem excelentes pessoas. Né? Eu preciso só dizer uma coisa para a comunidade. Isto eu quero dizer de cabeça erguida. Eu sou do PT, Partido dos Trabalhadores. Muitos dizem, mas o fulano é um cara bom, mas é do PT. Ele é bom, ele está no PT porque ele é bom. Tá? Eu digo isso. Né? Ele está no PT porque ele é bom. Por que o PT é bom? É um partido que nunca virou moda. Tá? Um partido que se manteve desde 80 é PT. Tá? Aí você vê, hoje, o fulano... Aí você vê esses que estão concorrendo hoje. A maioria deles, e aí vamos entrar numa questão muito grande, a maioria desses pessoal que concorre é o seguinte, ou trocou de partido, ou o partido trocou de nome. Ou o partido trocou de nome. Para quê? Quando o partido estava se desgastando, troca de nome. Né? Aí ninguém fala, quando existe um corrupto, vamos citar nome, Geraldo Alckmin. Exemplo. Alguém diz o partido dele? Não, dizem Geraldo Alckmin. Agora, quando aparece alguma coisa, que é alguém que é filiado ao PT ou que é do PT, é o PT, não é o fulano. Né? Tá? Aí não se define isso. Né? Mas o PT continua de cabeça erguida. Não troca de sigla, né? Não pula, não troca de nome. Vamos, esse partido que concorre hoje, o nosso oponente, né? Nosso oponente, qual era o nome do partido dele? Não me lembro, já trancou. Te lembra? Não me lembro.
Já trocou tantas vezes o nome do partido que eu não me lembro mais. Sabe? Eu não me lembro mais. Por quê? O partido estava se desgastando pelos corruptos que lá tinham. Vamos trocar de nome que daí o povo esquece. Não, povo. O povo agora lembra, o povo é inteligente. Tanto é, Jorginho, que o Partido dos Trabalhadores está concorrendo com chapa pura, né? Porque não se mistura com outros que não pensam na mesma ideia ou que no passado recente foram traidores do partido, né? Sem dúvida nenhuma. Dissesse tudo, olha, como é fácil tu entrar num partido para fazer tua escada. Tua escada, pessoal. Tá aí o presidente da República, criou um partido, saiu de um partido, criou um partido, sabe? Fez a escada para quê? Para defender os seus familiares. Hoje nem partido tem. Nem partido tem. Porque não tem programa, não tem projeto. E não tem planejamento. O PT tem. Tem programa, tem projeto e se define do que quer e para quem quer. Inversão de valores, gente. Hoje é o principal. Inversão de valores. Não estamos dizendo que vamos menosprezar as classes empresariais. Ao contrário, vamos valorizar. Porque temos que valorizar. Mas isso sem deixar de lado aquela pequena, como eu falei, pequeno comércio. Aquele que tu vai ler a nota no caderninho quando tu precisa. Que te vende um copinho, vende um litro de leite quando tu não tem dinheiro. Esse nós temos que valorizar. Tá? Aquele armazenzinho da esquina. E para puxar esse projeto, Jorginho, nós temos hoje o Rodrigo Veleda e o Ivo, né? O Ivo, excelente. Que bom que o Ivo se propôs a ser candidato a vice-vereador, viu? A vice-prefeito, desculpa. Que bom, porque é um homem de uma experiência invejável, um homem de uma integridade, né? Um homem sério. E o Veleda, com o conhecimento que tem. Olha, o Veleda, eu lembro-me, eu tive a oportunidade de ajudar, de coordenar junto com o Carlos Amão, inclusive, a campanha dele passada. Olha, quem conhece o Veleda, convive com ele, sabe as qualidades dele. Humano, sério, idôneo. Idôneo. Eu assino embaixo. É um homem que tem conhecimento de causa, tem conhecimento de como administrar um município. Então, São Luís Gonzaga é bom que tem um candidato na qualidade do Veleda e do Ivo. Que bom que São Luís Gonzaga tem. Olha, depende de nós termos para o que queremos melhor para nós. Estamos falando hoje com o Jorginho, pré-candidato a vereador pelo PT. Partido esse que homologou 10 nomes pré-vereador. Jorge, algo mais que você gostaria de destacar nas suas propostas que você pretende levar a comunidade para discussão? Quero sim. Quero destacar o seguinte. Eu não quero que o jovem tenha que fazer o que tive que fazer. Ir embora de São Luís para arrumar emprego. Isso eu queria destacar. Eu sofri na pele isso. Tá? Muito. E a gente tem raízes. A gente deixa nossas casas, nosso lar, para viver lá, como em Porto Alegre, não sei aonde, nas grandes capitais, passar necessidade, porque São Luís não teve apoio, não abriu espaço para o mercado de trabalho. Hoje nós temos uma UERGS, temos de sacar, nós temos uma universidade em Cerro Largo, e cada vez se ampliando mais os profissionalismos. Outra coisa que penso que a prefeitura pode fazer, cursos profissionalizantes, cursos profissionalizantes, para que o jovem não precise ir. E as profissionalizantes dentro da área. Hoje existe os cursos Senai, Sebrae, enfim, tá? Vários cursos, mas normalmente o carente tem pouca condição. Aí abre uma vaguinha lá, tem vaga, bolsa para 10. Que ótimo, tem 10 contemplados, mas tem 50 atrás esperando uma vaga, né? Isso é ótimo, aqueles 10. Não estou contra aqueles 10. Agora, por outro lado, abre, fica mais 20, 30 esperando atrás, né? Jorge, você também, quando trabalhou no governo do estado, na época do Olívio Dutra, né? Você também teve um trabalho bastante forte nos assentamentos, né? Sim, nosso trabalho foi especificamente no Luz para Todos. Não, isso foi no Luz para Todos. Foi nos assentamentos. Realmente, os assentamentos não tinham energia elétrica. São Luís Gonzaga hoje tem 7 assentamentos. 7 assentamentos. E todos são energizados hoje, na grande sua maioria do Luz para Todos.
Vou destacar, a Luz para Todos era para todos, não foi só para assentamentos. Era para todos. Nós temos, posso citar, pessoas que com 1.000 hectares aqui receberam energia elétrica gratuita. Por quê? Chamava-se Luz para Todos. Né? Inclusive recebeu luz elétrica pelo programa Luz para Todos um ex-prefeito de São Luís Gonzaga. Recebeu, mas é um direito dele. Eu não estou aqui dizendo, era um direito dele, era Luz para Todos. Né? Então, é isso que eu digo, o PT tem isso, ele é igualitário, independente de classes sociais. Né? Claro que inversão de valores é importante, não é só para este ou só para aquele. Né? Então, como diz o mestre Olívio, nós temos que lutar para o povo, pelo povo. Né? Exatamente, essa então é a mentalidade que a gente pretende levar para essa campanha, né, Jorginha? E fazer com que esses projetos sejam desenvolvidos numa gestão petista, né? Sem sombra de dúvida, a gestão petista é um dos programas que é discutido. Né? Ele não surge assim do nada, não é um impostor que chega e coloca, tipo o que está acontecendo com o nosso presidente da República. O nosso governador do Estado, que não discute com ninguém, alguém vê alguma discussão da questão do Estado? Não vê. É isso a diferença do PT. E aí existe um desgaste normal e natural, porque o debate leva a isso, mas é isso que o PT desafia. É o bem, para ver o que é o bem. Não há problema no desgaste, não há, porque nós temos a consciência tranquila que vamos lá debater. O orçamento participativo que o nosso grande futuro prefeito, né, Veleda... Aliás, orçamento que foi implementado pela gestão Olívio Dutra. Diga-se passagem, vou tomar liberdade, não é vaidade, mas na época já tínhamos sido convidados, porque o então secretário de Coordenação e Planejamento da Prefeitura de Porto Alegre, Clóvis Fritz, falecido, foi o coordenador do Coordenação e Planejamento e que criou também junto o programa Orçamento Participativo. A gente acaba confundindo, porque felizmente participou de vários programas de criação e todos programas excelentes. Né? Assim, ó, também eu vejo assim que... É um dos programas que pode ser implementado em São Luís, né? Sem sombra de dúvida. Acho que deve ser implementado, deve ser. Né? Fica aqui, ó, chamado à população. Vamos pedir orçamento participativo para São Luís Gonzaga. Isso é um direito nosso. Vamos lutar para que ele venha para São Luís Gonzaga. Não é este ou aquele que seja o padrinho. Nós, povo de São Luís Gonzaga, temos que lutar para conquistar o orçamento participativo. Ok. Nós queremos agradecer então, o Jorginho, que esteve aqui trazendo suas propostas, sua experiência na área administrativa, na área política. E o Fala São Luís está cumprindo com esse papel de fazer com que as pessoas conheçam cada ideia, cada proposta. E agora, com essa nominata de vereadores, com o pré-candidato a prefeito e vice-prefeito, o partido está totalmente habilitado para conquistar os votos do povo de São Luís Gonzaga. Jorge, muito obrigado pela sua participação, sucesso nas tuas ideias. Nós é que agradecemos a todos que estão nos assistindo, esperamos que transmitam nossas ideias, que não é minha, não é sua, mas é nossa. Eu quero dizer o seguinte, sou candidato sim, sou candidato não de mim, de todos, para todos. E o candidato, quero dizer o seguinte, sou apenas um nome, porque o projeto é de vocês. Obrigado, Jorge. E o Fala São Luís está ficando por aqui. Antes, você que assistiu, compartilhe, comente e faça a sua análise de todos esses trabalhos que estamos fazendo aqui nesse momento. Um abraço a todos e até quinta-feira, quando estaremos aqui com um novo pré-candidato falando das suas ideias e propostas. Um abraço a todos. Tchau, tchau.